amigo, estamos na 23ª Conferência Nacional, recebendo um amigo advogado, especialista na área trabalhista, previdência, entende bastante de área de recursos. Carlos Cibele Rios, meu amigo, bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, o prazer em te encontrar aqui na Conferência Nacional. E é sempre bom a gente estar em comunhão aqui com os colegas, debatendo as novidades do direito e as polêmicas do direito. Rios, acho que o momento da conferência pega justamente na modificação daquilo que mais é importante para o trabalhador. São duas coisas, previdência, que você faz, e trabalhista. Acho que esse é o grande segmento do direito no Brasil. Temos várias áreas. E com essas mudanças todas, as pessoas estão preocupadas, né, Rios? Porque normalmente as coisas são modificadas e o trabalhador fica sem entender muita coisa. E na hora de efetivamente pedir os seus direitos, é que a coisa fica meio complicada, né? Realmente agora tivemos aí a mudança na legislação trabalhista, né? Praticamente uma reforma, muitos estão criticando, alguns empresários, a maioria está gostando. O fato é que foram mais de 100 artigos modificados e isso deixa realmente a classe trabalhadora um pouco assustada. Mas há um período de acomodação e nós vamos levando isso adiante. Os juízes de primeira instância, né? Essa nova construção jurisprudencial que vai se dar aí pelo trabalho dos operadores do direito. E vamos aí encarar essa nova legislação à luz dos princípios constitucionais, né, principalmente, e das convenções internacionais de que o Brasil, é signatário. Tem havido muitos entendimentos e muitos debates sobre isso atualmente. Tem a questão de alguns artigos, pode ser que eles possam ser considerados inconstitucionais. Como é que ficaria a questão da gratuidade na Justiça do Trabalho, na questão dos honorários do advogado na Justiça do Trabalho, para não falar de outras coisas que podem ainda ser debatidas nos tribunais, né, Rios? De fato, à luz do processo civil, é até hilário você falar em meia gratuidade, né? O princípio da sucumbência agora veio com a lei da reforma trabalhista, mas sendo empregado beneficiário da justiça gratuita, esse benefício ele não pode ser parcial, mas alguns juízes vão entender em aplicar ipsis literis a reforma. Vão haver outros pronunciamentos judiciais em que vai se declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de vários artigos da lei da reforma trabalhista, e esse será um deles certamente, porque a Constituição Federal garante o acesso irrestrito ao Poder Judiciário. E o trabalhador, justamente que é o hipossuficiente, ele não pode ser condenado à sucumbência sem que lhe tire o direito de acesso pleno à justiça, né? Rios, a questão da rescisão do contrato de trabalho, essa foi bem modificada também, né? Antigamente era uma forma de pagamento, de recebimento, modificou bastante essa parte, né, Rios? Houveram algumas alterações, inclusive porque a cada ano que termina o contrato de trabalho, na verdade, a cada ano que se encerra, o empregador ele poderá exigir uma quitação anual do contrato de trabalho, né? E isso, pela nova legislação, passa a ter eficácia liberatória. Então, vejamos que 5 anos seguidos que o trabalhador se veja compelido a dar eficácia liberatória ao contrato daquele ano trabalhado, durante 5 anos simplesmente ele não vai poder mais reclamar na Justiça do Trabalho, vai poder, mas não vai conseguir obter êxito se for levado ipsis literis os termos da reforma nesse item da rescisão contratual. Tratando o trabalhador como um cartão de crédito, né? Que a gente recebe aquela quitação todo ano, né? Praticamente, né? Que não deve nada, né? Então, o empregador vai falar, não devo nada e acabou. A questão do fracionamento das férias, Rios, pode parcelar até em 3 vezes as férias, quer dizer, dividir os dias, quer dizer, o empregador fica mais com aquele poder de efetivamente falar, não, preciso de você, não vou te conceder férias, posso te dar 10 dias, 5 dias. Esse fracionamento também é uma modificação importante, né? É uma modificação, às vezes pode até beneficiar o empregado, mas dá, na verdade, mais facilidade para o empregador negociar essa forma de fracionamento de férias com o empregado sem que ele vulnere o princípio legal.
que anteriormente já era vedado. Atualmente, com a reforma, já gera essa possibilidade sem que o empregador incorra em multa ou qualquer tipo de sanção. Outra modificação também foi na questão da rescisão, a multa que a empresa paga quando demite funcionário. Essa também é uma modificação. E os contratos que o empregado pode trabalhar com outras empresas, que são duas também que eu gostaria que você falasse. O que acontece é que o empregado ele vai ter novas situações em que ele nem sabe quais são os seus direitos, na verdade, frente à nova legislação, e é importante que ele se vá a um advogado da sua confiança ou ao sindicato da sua categoria e tome ciência dos seus direitos, porque ele vai poder ter também a figura do autônomo. O autônomo sob o palio da CLT e o autônomo sem incorrer nos requisitos da CLT. Então, para que nós não nos alonguemos nesse assunto, é importante em que ele debata com um profissional, advogado trabalhista, estas circunstâncias que podem permear um novo contrato de trabalho para ele. E essa negociação das horas extras, a homologação que não precisa mais ser no sindicato, para a gente finalizar nessa parte mais técnica, Rios? Olha, o sindicato ele deixa de ser necessário pela lei da reforma a fim de homologação da rescisão contratual. Existem poucas disposições lá da necessidade do sindicato, mas as principais liberam o empregado e o empregador para, em comum acordo e sem a necessidade do sindicato, ter essa quitação com eficácia liberatória. Isso, de uma certa forma, desprotege o trabalhador, mas não o impede de ir à Justiça do Trabalho, contanto que ele observe os requisitos mínimos e intrínsecos ao contrato de trabalho dele. Uma pergunta realmente prática, Rios. Se a pessoa efetivamente tiver horas extras feitas e ela for na empresa quitar, quer dizer, dar aquele ano de quitação, ela não vai poder ir na justiça reclamar aquelas horas extras que efetivamente ela abriu mão, ou homologou, ou deu que quitado que recebeu, Rios? Se ela sabe que fez horas extras, mas se ao final do ano o patrão lhe exigir a quitação daquele ano e ele der a quitação e assinar, ele não vai poder pleitear novamente na Justiça do Trabalho, porque ele já fez essa quitação anual com o empregador. Vamos falar um pouquinho, para finalizar, o seu trabalho em São Paulo, na Associação dos Advogados Trabalhistas, continua forte, você já faz parte do conselho, colabora na OAB de Santos também com parte de trabalho. Acho que é importante, né? Estar presente aqui no 23ª Conferência Nacional, como eu já estive com você em outras, faz que troque informações, conheça colegas de outros estados, acho que é importante também, né, Rios? É muito importante a gente trocar ideias com os colegas dos outros estados, os colegas das associações de advogados trabalhistas dos outros estados, do Brasil inteiro, da ABRAT, os congressos que nós participamos juntos, porque a advocacia trabalhista ela terá que se aprimorar cada vez mais, o advogado trabalhista terá que se aprimorar cada vez mais, quer seja ele do lado do trabalhador ou militando pela reclamante ou reclamada, vai haver necessidade de mais estudos, maior aprimoramento, porque a legislação assim está exigindo e o mercado de trabalho também. Eu vi sua opinião para finalizar, Rios. Sua irmã é advogado, você já é advogado conceituado, faz previdência, faz questões de diferenças de planos. Você já está estabilizado, temos vários colegas. Você acha que para o jovem advogado hoje é uma desmotivação a nova legislação ou para aquele que estuda ainda vai ter campo para advogado trabalhista, Rios? Olha, o jovem que sai com a sua OAB recente, se ele quiser ir para a área trabalhista, ele vai ter que estudar bastante, vai ter que ter bastante prática, mas ele irá vencer sim, porque ainda há campo para isso. Rios, um abraço, você é sempre um amigo, sempre nos encontramos nos eventos. Prazer em entrevistar você e fala da área trabalhista previdenciária. E consumidor, que são os que mais dão Ibope. Você sabe que é o que as pessoas precisam, não tem jeito, né? Infelizmente. O consumidor atualmente está crescendo muito e o Brasil é um dos países que mais tem avançado o direito do consumidor no mundo. E o direito trabalhista, que sempre foi na área dos direitos sociais, agora teve esse baque com a reforma, mas tudo ainda está engatinhando e vamos ver quais são os próximos passos do legislador sobre isso. Você sempre gostou dessa área, né, Rios? Previdência, planos, consumidor, trabalhista.
desde que eu conheço você, você sempre foi se especializando nisso, quer dizer, gosta realmente daquilo que você estudou e se especializou, né? A gente leva avante essa prática aí, que às vezes é um pouco dolorida, mas é importante para o povo que mais necessita, para o povo trabalhador e para os empregadores também. O importante é conseguir uma comunhão entre o capital e o trabalho, o que nem sempre é fácil.